ponto, a força do sagrado. Pastor Aziel, e por que a teologia precisa ter o sagrado? Porque o sagrado, gente, ele tem a sua força. Ele tem a sua força. Diferentemente, se vocês analisarem, quem passa por uma igreja, pode ser a Assembleia, pode ser outra igreja, mas um católico, quando ele passa na frente de uma igreja, o que ele faz? Ele faz o sinal. O que um crente, quando entra na igreja, ele na verdade reverencia, porque ele tem a ideia do sagrado daquele local. Tem muita gente que diz assim, usando as palavras de Paulo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí diz, Deus não está nessa casa, Deus não está no tijolo. É muito bom você entender o seguinte, a dimensão metafísica, etérea, na verdade, ela não é contemplada por um tijolo, por um templo, mas a ideia do sagrado naquele local deve ser mantido. Porque você está ali, é um local de reverência e de adoração a Deus. E eu vou dar só um exemplo aqui. Lá no capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó se acorda do sono, ele diz assim, que ele tem a visão da escada lá do céu à terra, da terra ao céu. Ele diz, esse não é outro lugar, senão a casa e não era templo, não tinha templo, mas só por causa da revelação, ele disse assim, Deus está aqui. Aí, o próprio Jacó, ele passa a ter essa ideia do sagrado. Foi o que Deus disse para Moisés. Não era um pedaço de chão que era o sagrado, mas a manifestação de Deus ali naquele momento gerava o sagrado. Então, quando nós tratamos dessa hierofania, a manifestação do divino, do sagrado, é muito importante porque essa matriz, ela ajuda a organizar outros elementos presentes na vida da fé, da igreja, da crença, da religião. Como é que você vai para uma igreja se você não tem a ideia do sagrado? Como é que você vai fazer uma boa teologia se você não tem a ideia do sagrado? Como é que você vai ser um missionário se não tem a ideia do sagrado? Como é que você vai ser um teólogo se não tem a ideia do sagrado? Veja que Isaías, antes de fazer missão, ele teve a ideia do sagrado. Pedro, antes de ser discípulo, chamado por Cristo, ele teve a ideia do sagrado em Cristo. Então nós não podemos perder, em hipótese alguma, essa imagem. E qual é a vantagem do sagrado? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O sagrado, ele é mantido por duas coisas importantes. Aliás, eu vou citar mais. Por exemplo, o sagrado, ele expressa tanto a atração, como também ele expressa o temor. Quando você observa o sagrado, ele traz uma atração. Tudo que envolve o sagrado, a pessoa quer ver. Se é uma cura, se é um milagre, se é uma adoração, se é um louvor, tem a sua atração, porque tem o peso do sagrado. Mas também o sagrado traz o temor. O interessante é que esse sagrado aqui, ele é misturado. Quando eu digo que ele é misturado, ele tem um fascinante e ele tem um temeroso. Vocês se lembram que Moisés, lá no capítulo 3, ele se aproxima porque ele vê algo sagrado. Ele vê a sarça se queimando, ele vê o fogo no meio da sarça, mas ela não se queima. Aí ele se aproxima e Deus diz assim, não te chegues para cá. Fascinação, admiração, temor. O sagrado é marcado por essa polaridade. Mas há uma coisa muito importante que eu quero expressar para vocês aqui. O sagrado, ele tem a sua força vital. O sagrado tem o seu poder. Mas o sagrado, ele tem uma ambivalência. Essa palavra que expressa tanto amor como ódio, mas o sagrado também pode expressar a vida e pode expressar a morte. Gente, isso aqui é forte. O sagrado pode expressar, não brinque com o sagrado. Não brinque com o sagrado, porque o sagrado, ele pode tanto te atrair, como ele também pode te matar. É por isso que no sagrado eu tenho que manifestar o meu temor. Quer ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia para vocês entenderem o que eu estou acabando de dizer aqui. Primeiro, eu já citei Moisés, que ele se aproxima. Mas uma coisa interessante, quando você lê a própria palavra de Deus, lá em 2 Samuel 6, 6, 7, até o verso 9, quando Uzá vai tentar segurar a arca, Deus mata ele. Já observaram isso? Ou seja, o sagrado pode se tornar um perigo para você. O sagrado pode me fascinar, o sagrado pode me atrair, mas o sagrado, ele só tem valor quando eu entendo a realidade do sagrado. Por isso que eu não posso brincar com o sagrado, porque o sagrado,
Ele tem essa característica. Nós, quando falamos desse sagrado, nós pontuamos aí que tem essa ambivalência, que gera uma reflexão teológica, que gera aquilo que nós chamamos de apofático, né? Que é o silêncio, que é o mistério, mas também vai gerando aí a outra parte que, na verdade, traz a afirmação, traz a palavra. Então, é muito importante que você entenda que o sagrado, ele pode ser bom, mas ele pode ser perigoso. Por isso que você não pode brincar com o sagrado. Josué, no capítulo 24, ele disse para o povo de Israel: vocês não podem servir a Deus. Não entrem nessa, porque Deus vai matar vocês. Ah, não, Josué, nós queremos Deus. Ele diz: vocês não podem. Vocês são irreverentes, vocês não têm respeito, vocês são faladores, vocês são rebeldes, vocês não podem servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos. E ele ainda diz assim: nem é bom vocês se aproximarem, porque ele pode matar vocês. Mas eles disseram: não, nós queremos e vamos fazer a aliança. Então há uma ambivalência. O sagrado atrai, o sagrado é lindo, mas o sagrado é perigoso. É perigoso para quem, pastor? Para quem não tem temor, para quem não tem reverência, para quem não tem verdade, para quem não conhece a Deus. Então não brinque com o sagrado. O sagrado é algo muito sério, e aqui eu alerto aqueles teólogos que brincam, líderes que brincam, professores que brincam, que já perderam a ideia do sagrado. O sagrado não é para ser debatido, o sagrado não é para ser exposto, o sagrado é para ser reverenciado. Uma teologia séria, uma teologia que na verdade busca o sagrado, ela quer tornar as pessoas mais próximas do Deus Todo-Poderoso. Então, é muito importante. E essa força do sagrado, ela vai integrando, ela vai permitindo que as realidades das criaturas possam adquirir, a partir desse negócio, o valor da essência divina. O sagrado me leva a compreender que o universo foi gerado por Deus. Quando você vai para Gênesis, aliás, para Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Então, a essência do universo, como é que um cientista trata o universo? Ele não tem a ideia do sagrado. Não é assim? Tem aqui o professor Noah, tem aqui a minha filha, tem ali o Lucas e aqui o pessoal da filmagem. Um cientista, ele não tem a ideia do sagrado. Então ele vai tratar, não, o universo é produto da lei, do acaso, da lei da física, não é assim? Ele vai tratar dessa forma. Não, o homem é simplesmente um homem. Agora, um teólogo que tem a ideia do sagrado, ele diz: não, o universo é misterioso, mas o mistério do universo está em Deus. Deus é a causa do universo. Então, quando eu olho para o universo, eu digo assim: os céus manifestam a glória de Deus. E aí, quando você vai para o livro de Rick Nunes, ele diz que muitos cientistas chegavam a glorificar a Deus quando estudavam o mistério da vida, porque entendiam claramente que havia um ser, um criador do universo. Então, se eu não tiver essa ideia da força desse sagrado, quem é que gera a vida? O sagrado. Quem é que gera a palavra? O sagrado. Quem é que gera o ser humano? O sagrado. Quem gerou o universo? O ser humano. Então, esse sagrado, gente, esse sagrado, ele é tão bom que ele vai fazer com que essa perspectiva da anomia jamais domine o nosso universo. E o que é, pastor Aziel, essa anomia? Se vocês analisarem, a anomia é a ausência de regra. Se vocês atentarem, é a ausência, na verdade, de normas, é a anarquia. Aonde não há a ideia do sagrado, pessoal, viu, professor Noah? Aonde não há a ideia do sagrado, a ausência desse sagrado gera anarquia. Então hoje tem muitas pessoas que entram no culto, aí eles vão sem a ideia do sagrado. Um chiclete na boca, falta da ideia do sagrado. Entenderam? Um celular, falta da ideia do sagrado. Uma irmã que vai com a roupa transparente, seminua para a igreja, falta da ideia do sagrado. Aí tem muita gente que diz: a religião me domina. Não, todo mundo tem que saber que a igreja, ela tem que ter a ideia do sagrado. Eu não vou para o hospital vestido de vaqueiro, a não ser que você tenha uma necessidade. Eu tenho que entender, eu não vou para um fórum com calção. Então, em todo lugar você tem que ter essa ideia.
E a igreja, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para um ambiente de adoração, eu tenho que ter a ideia do sagrado. E essa ideia do sagrado é uma força geradora, unificadora. Ela é uma força que gera respeito. E aonde há a ideia do sagrado, não há anarquia. Juízes, promotores, delegados, pais de famílias, vejam bem, se hoje a sociedade imprimisse a ideia do sagrado, menos roubo, menos crimes, menos mortes, menos prostituição, menos idolatria, porque o sagrado gera respeito, gera temor. E é a falta, olha, nós estamos vivendo uma geração de jovens que boa parte não respeitam, uma geração que o casamento está defasado, uma geração que tudo é feito por glamour, por fama, por status, porque se perdeu a ideia do sagrado. E é lamentável a gente seguir nessa perspectiva. E quando há a ideia do sagrado, ela mantém essa unidade, é o nomos, né? Quando se há a ideia do sagrado, é o nomos. Quando se há a ideia do sagrado, a realidade não fica fora. Já estão me avisando aqui que já deu, e eu vou já encerrar. Mas, seguindo aqui no quarto ponto, é muito importante eu frisar isso aqui, as hierofanias constroem a religião. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, na verdade, a religião, ela é construída com a ideia que se vai tendo do sagrado. Como é isso, pastor Aziel? A presença dessa força divina, que se manifesta, como eu falei agora há pouco, nas coisas, elas vão dando a ideia do sagrado, e isso vai comunicando vida ao ser humano, e quando se comunica vida ao ser humano, gera religião. A causa da religião, lá na fé primitiva, na religiosidade primitiva, a pessoa tinha um milagre, não, Deus fez isso aqui, eu vou colocar essa pedra aqui como marco. Então, assim ia se construindo e surge a religião. A teologia passa a ser, nessa perspectiva aqui, a reflexão sobre a religião. Quando eu faço teologia, eu também estou refletindo de modo pensante, de modo analítico sobre a religião. Então é muito importante a gente compreender que a religião, ela vem dessa causa, dessa construção da hierofania que se manifesta. E aí, quando você observa essa hierofania, ela que está presente nos objetos, quando alguém diz assim, Jacó pegou uma pedra e disse assim, Deus está aqui, ele não estava fazendo aquela pedra santa, é muito importante que vocês entendam isso. Mas ele estava entendendo que o Deus que revelou para ele, que manifestou a visão, estava ali. Então, não é um panteísmo, não é isso. Na verdade, essa teologia que vai sendo construída é para se perceber como as manifestações lá atrás geravam esse aspecto religioso. Então, é muito importante que você atente para isso aqui. Em prosseguimento, para a gente correr aqui, eu coloco o seguinte, que a ideia do sagrado, ela envolve também os dois tempos. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Dentro do sagrado, nós temos o tempo humano, chamado tempo efêmero, e nós temos o tempo eterno. Só que esse tempo humano efêmero, ele pode ser totalmente dominado pela força do sagrado. Eu tenho o meu passado, o meu presente, o meu futuro, mas eu posso transformar tudo isso numa melhor eternidade com Deus por causa do sagrado. Então eu tenho aquilo que é chamado de tempo cronológico, mas eu posso ter a questão do kairos. Então, quando o sagrado, gente, ele envolve tudo. O sagrado envolve a roupa da gente, o sagrado envolve a comida, o sagrado envolve o relacionamento. É por isso que se diz que o teólogo, ele aparece como uma figura central, porque ele estuda tudo o que é o sagrado. Então, o sagrado, ele está presente em toda a nossa vida. Há uma totalidade e uma unidade dessa questão do sagrado em tudo. E aí, a teologia, ela vai analisar esse sagrado com respeito, com seriedade, com verdade. Então, você tem aí o tempo humano, e você tem aí também o tempo divino. O tempo divino é aquilo que é a eternidade. Mas eu coloco aí também as coisas materiais e o sagrado. Essa comida que eu vou comer, ela é sagrada?
ela é uma comida material, normal, mas eu que sou dominado pelo sagrado, eu agradeço a Deus pela comida. E quando você vai para 1 Timóteo 4, o apóstolo São Paulo diz que tudo veio de Deus. Está lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então quem vive na dimensão do sagrado, sabe que o alimento é sagrado porque vem de Deus. Sabe que a vida é sagrada porque vem de Deus. Imagine se todas as moças da atualidade, elas tivessem a ideia do sagrado. O aborto não existiria. Imagine se todos tivessem a ideia da vida sagrada, não existiria homicídio, não existiria ódio, porque a ideia do sagrado iria barrar tudo isso. É muito importante essa ideia do sagrado. Então, a ideia do sagrado, ela nasce nessa perspectiva de se entender e de se compreender as coisas materiais. Por que é necessário você ter essa ideia do sagrado e do profano? Porque o que é sagrado, você vai entender que vem de Deus. Aquilo que é profano, é trivial, é material, é desta terra. Mas o sagrado te leva a esta compreensão. E aí nós temos aqui, para me fechar, eu quero fechar com essa colocação muito importante. Por exemplo, no processo histórico, tudo que acontece na história, se você fosse para Marx, ele ia dizer que tudo era um processo natural, envolvendo as suas construções, que ele coloca diversas etapas, não é assim que Marx vai tratar? Se você fosse para Hegel, ele vai tratar, na sua fenomenologia, ele vai tratar desse espírito que move. Então, você tem essa diferença, tanto em Hegel como em Marx, nessa questão dessa dialética que eles tratavam. Agora, quando você vem para o sagrado, vocês podem observar que o sagrado, ele trata a história não apenas como um processo natural, mas que Deus está agindo em tudo. Por exemplo, no judaísmo, quando você vai lá para o judaísmo primitivo, o bem e o mal vinha de Deus. Quando eles vão para o cativeiro, em contato com outras culturas, eles passam a criar um pensamento dualista. Quando você olha para Noemi, ela diz assim: o Senhor Deus, ele me fez o mal. Eu recebi do Senhor o mal. Ela tinha a ideia de que o bem e o mal vinham diretamente de Deus. Era assim que os judeus acreditavam. E ainda muitos acreditam dessa forma. Mas depois do cativeiro babilônico, quando eles foram levados, eles passaram a ter contato com o conhecimento da Pérsia e mudaram. Então passou-se até aquela ideia da briga entre Deus e o diabo, do dualismo. Mas lá atrás eles acreditavam dessa forma. A história humana, como o homem não vê no sagrado, acontece que tudo acontece por uma causa, por uma circunstância. Mas quem tem a ideia do sagrado, sabe que toda a história está na construção de Deus. Essa é a ideia nossa. E aí, para fechar aqui esse assunto tão maravilhoso, gente, eu tinha muita coisa aqui para falar desse tempo, as coisas materiais e o sagrado. E aí, o que acontece? Começou quando se falando aí sobre as coisas materiais e o sagrado, como tem um profano, ele diz que até as ações humanas, se elas não forem dirigidas pelo sagrado, elas podem se tornarem profanas. E aí é que entra o exorcismo. Por que entrou o exorcismo? Porque eles diziam que o material estava contaminado, daí a questão da água benta, daí a questão do que mais? Quem me lembra aí? Água benta, óleo, e aí começou a ideia, não, vamos exorcizar isso aqui, porque está maléfico. Então, teve-se essa ideia. Inclusive, quando alguém pega o pão para orar pelo pão, é para ele deixar de ser comum para se tornar um pão sagrado. Quando se pega o vinho, é para deixar, pela oração, deixar ele de ser comum para ele ser sagrado. Ok? Falei do tempo e do espaço, o sagrado e o profano, as ações humanas, a história, a teologia como instrumento de comunicação, coisas que podem manifestar a dimensão do sagrado. Eu falei por último que, na verdade, essa questão ela é muito importante. E quais são as coisas, pastor Aziel? Eu vou dar um exemplo aqui. A sociologia, ela não trata do sagrado. A filosofia não trata do sagrado. A ciência não trata do sagrado. O sagrado está no campo da fé. Mas quando você atenta para isso, é muito importante analisar que o sagrado pode estar envolvido em tudo, quando você, na verdade, carrega a ideia do sagrado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E nós vamos finalizar aqui.